Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Forte, um podcast da Ideal Espaço Saúde destinado aos cuidados da sua coluna sem cirurgia. Eu me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Eu sou o Luiz, sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. E hoje vamos resolver as 5 maiores dúvidas para quem tem dor nas costas. Vamos à nossa primeira pergunta. Já tentei vários tratamentos, mas a dor nas costas sempre volta. O que mais posso fazer para melhorar? Acho que essa é uma dúvida bem comum, né, Jason? E as pessoas ficam relutando aí. E eu costumo sempre explicar para o pessoal que quando a gente faz um tratamento pontual, sem uma equipe especializada nesse tratamento, eu digo equipe, a gente vai num profissional, é muito difícil esse profissional conseguir solucionar os seus problemas da coluna. Porque a coluna é multifatorial. A gente costuma dizer que a coluna ele reflete um pouco não, ele traz um reflexo bem importante sobre a tua saúde. Por quê? Porque ela depende do que te alimenta, ela depende do teu nível de atividade física, ela depende dos teus cuidados diários, ela depende do teu repouso. Então, as pessoas que não têm um pouco desse conhecimento sobre os vários fatores que vão influenciar a tua dor nas costas, elas acabam fazendo alguns tratamentos pontuais e não anda, o tratamento não anda. A pessoa vai, tem um pouco de dor, melhora um pouquinho, piora de novo. De novo, eu já falei isso, e é que nem um carro atolado, né? Quando está um carro atolado, vai lá, só o médico empurra, ele vai lá e entrega a medicação. Não desatola, é uma pessoa só empurrando. Quando a gente vai lá e coloca só um fisioterapeuta empurrando, ele vai lá, não, mas já fiz fisioterapia. Aí está lá um fisioterapeuta empurrando, é só um empurrando. Quando tu tem conhecimento sobre isso, né? Então, vai ter tu empurrando no carro, tu saiu, começou a empurrar esse carro, vai ter o fisioterapeuta empurrando o carro, vai ter o médico empurrando o carro, vai ter o nutricionista empurrando o carro, aí esse carro desatola e vai em frente. Então, enquanto a gente não tiver essa ideia de que a coluna reflete a saúde e que ela reflete um todo, e esse tratamento tem que ser com uma equipe, a gente não vai ter sucesso nesse tratamento. A resposta do Luiz já foi irretocável, né? Então, quando o paciente chega até nós, já tentei vários tratamentos, a gente tem que entender justamente isso. Que tratamentos que ele tentou? Porque às vezes ele tentou vários tratamentos semelhantes, só com uma roupagem diferente. Então, todos eram tratamentos passivos, né? Nenhum tratamento abordava estratégias de correção de hábitos alimentares, estilo de vida, certo? Então, esse é entender que tratamentos foram esses e aonde que a gente pode intervir nesse sentido. Eu acho que esse é o caminho aí para a gente começar a resolver essa questão, né, das pessoas que já tentaram vários tratamentos e ainda não melhoraram da sua dor. Vamos à nossa segunda pergunta? Segunda pergunta do nosso público. Por que minha dor nas costas parece piorar em alguns dias, mesmo sem eu mudar a minha rotina? Isso é muito interessante, a gente usa isso várias vezes para as pessoas desassociarem, por exemplo, a dor a uma hernia de disco. Né? Tem paciente, claro, eu tenho dor nas costas, eu tenho hernia de disco. Dói todo dia? Ah, não, dói de vez em quando. Não é a hernia, ela está todo dia ali. Né? Ah, eu tenho uma diminuição de espaço aqui. Ah, dói todo dia? Não, não é ela. Né? Essa diminuição de espaço ela pode vir em um momento ou outro, vir a agudizar a dor. Mas não é ela a grande causadora. Então, isso é importante a gente entender, que essa variação vai acontecer e ela não depende da estrutura. Então, Luiz, do que depende dessa estrutura? Depende de quanto foi reparador o teu sono? Depende. Porque essa dor, normalmente, ela tem um fundo muscular. Ela depende se tu comeu muito mal no final de semana? Depende. Por quê? Porque alimentos que são inflamatórios, né? A gente já fez algumas conversas sobre isso, que os alimentos são mais inflamatórios, eles vão tender a inflamar também aquela região dos seus músculos. Ou, às vezes, aquele trajeto do nervo, o músculo pode dar uma apertadinha naquele nervo e tu tem aquela dor de dormência, e ela passa em 1, 2 dias. Então, a alimentação depende? Depende. Depende de coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Acho que isso é uma das coisas que a gente mais ouve, né, Jesus? Ah, mas eu não fiz nada de diferente. Não precisa ser nada diferente. Basta ser aquele sofazinho mal sentado 2 horas lá no final de semana e essa dor vir a se manifestar. Então, por isso, a dor apresenta algumas variações, mesmo sem a gente entender por quê. Porque
quê? Porque depende da reparação do sono, porque depende da alimentação, depende do que tu fez naquele dia. Então, ela tem uma série de variáveis que vão estar influenciando aí nesse aparecimento da dor ou não. É a famosa imprevisibilidade da dor, né? A gente não sabe qual é o gatilho que vai disparar essa dor. Por isso a gente precisa estar atento a essas situações. Então, quando a gente diz, não mudei nada na minha rotina, mas isso que o Luiz falou, se tu dormir 1 hora a menos, se tu antes de sair de casa discutiu com o marido ou com a esposa, se tu levantou atrasado, isso tudo são fatores que geram alterações, né, na nossa percepção em relação à dor, e isso já pode ser um gatilho para a perpetuação da sua dor ou para disparo dessa dor. Então a gente acha que a nossa rotina não mudou porque eu dormi, acordei, fui para o trabalho, almocei, voltei. Mas o que aconteceu nesse meio do caminho, né? Como é que tu foi para o trabalho? Tu discutiu no trânsito, o motoqueiro te fechou, tu discutiu com a mulher, o teu chefe botou um pouco mais de pressão? Isso tudo pode ser um fator aí que altera a rotina sem a gente se dar conta que a rotina está sendo alterada. Esses fatores de estresse são interessantes. Esses tempos eu atendi um paciente e ele falou: Luiz, eu achava que eu era louco. Toda vez que eu comia hambúrguer, me dava dor nas costas. Eu tinha gases quando comia hambúrguer. E aí ele refletia dor nas costas. Então ele já tinha tido a percepção, mas ele achava que aquilo não era provável, né? Que aquilo não influenciaria. E assim por diante, né? Esses fatores de estresse são muito fortes, né? A gente vê com uma certa frequência. Acho que eu já contei aqui um caso de um paciente que falou que estava com muita dor e ele tinha um compromisso à noite. E aí foi aquilo tudo atrasado, chegou em casa, atrasou para sair, estava com trânsito ruim, chegou no evento ele contando, saiu quase de 4 do carro. Ruim, ruim. Aí ele entrou no evento, começou a falar com os amigos, tomou uma taça de vinho e pum, a dor desapareceu. Por quê? Baixou o nível de estresse. Né? Então, esses fatores de estresse, alimentação, eles influenciam e nem sempre a gente está tão atento a isso. Quando a gente desperta essa chave do conhecimento, é aquilo que eu falei, né? A gente está com uma mãozinha ali para fora do carro e começou a empurrar também, porque a gente vai conseguir diminuir essas oscilações, vai entender um pouquinho mais sobre esses fatores, né? Não comi nada diferente, me incomodei, começou a piorar, o que eu posso fazer quando isso começa a piorar? Né? Isso é importante, os fatores de estresse, por exemplo, a respiração é uma coisa que alivia muito, né? O exercício físico alivia muito, a meditação alivia muito. Então tem uma série de recursos que a gente pode estar lançando mão nesses momentos de estresse aí, que estão um pouco mais fortes e desencadeiam dor em alguns pacientes com dor. Como o Luiz falou, se a dor é multifatorial, as abordagens elas precisam ser sempre multimodais, várias formas de abordar essa dor. E o Luiz falou ali da questão desse paciente dele que chegou em um outro ambiente, um lugar de festa, de confraternização, o contexto mudou e a percepção em relação à dor também mudou. Então isso tudo influencia muito no nosso dia a dia ali e na perpetuação da nossa dor nas costas. E aí, de novo, esse paciente fala para mim a mesma coisa do que o cara do hambúrguer. Parece que eu sou louco. Não é? Exatamente. Pergunta número 3. Luiz, sempre que chega o fim de semana, minha dor nas costas piora. O que pode estar causando isso? Isso é muito frequente, né? E chega a ser até curioso, porque boa parte das pessoas fala assim, não, trabalhar dói. Aí tu pede para ele fazer aquele diáriozinho da dor, chega lá, final de semana ele aumenta, ele pontua mais dor do que dia de semana. Então não tem a ver com o trabalho, e sim com o final de semana. O que acontece no final de semana com muita frequência? Mudança de rotina. Né? Aí entram de novo alguns alimentos inflamatórios que a gente costuma comer. O que eu vejo muito forte, a inatividade. Né, gente? Eu acho que inatividade é um dos maiores causadores de dor. Então, quando a gente coloca o indivíduo lá, ele pegou o final de semana, ele foi lá, hoje ele está muito na moda o maratonar, né? Não, vou maratonar uma série, vou maratonar. Uma maratona parado, o corpo odeia isso. Isso aumenta a dor, seja ela qual for. Né? Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Alguns pacientes insistem em ficar na cama. Né? Então, vai lá na cama ver um filminho antes. Aí ficou 2 horas na cama, dormiu, mais 8 horas, deu 10. Acordou, ficou com uma preguiça, deu 12, 13 horas na cama. Dor, o corpo não gosta de ficar parado. Então, esses fatores são fatores bem frequentes aí na minha prática. E conta aí, Jesus, o que tu
tu vê mais importante também nesse O que pode estar acontecendo também é o seguinte: alguém que está assistindo a nossa live ou está nos vendo ali pela transmissão ao vivo no Instagram diz: ah, Luiz, mas eu não fico na cama, eu me exercito. E aí o que pode acontecer também é o excesso de exercício, né? Porque o que a gente precisa entender é que a gente precisa ter um equilíbrio entre o descanso e o exercício. Aí chega fim de semana, ele resolve correr, pedalar, jogar bola com os amigos, e aí no fim do dia está todo estourado. Então a gente tem que entender que o excesso de atividade, de lazer, recreativas, desportivas, no fim de semana, para alguém que passa a semana toda sentado, também é um fator que vai gerar estresse mecânico, vai gerar estresse em estruturas ali que não estão preparadas para isso. Então, a gente tem aquele que descansa demais e tem aquele que se exercita demais. E a chave está no equilíbrio dessa balança para que todo mundo passe bem o fim de semana e chegue segunda-feira pronto para trabalhar sem dor. Foi muito boa essa observação, eu acabei focando mais no indivíduo que fica parado, mas acontece também com uma certa frequência, e isso acontece inclusive durante a semana, né, gente? Também. A pergunta do pessoal é mais relacionada ao final de semana, mas dia de semana, várias vezes a gente acaba pegando pacientes que desencadeiam dor por excesso de movimento, né? Então, isso também é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Pergunta número 4. Tenho dor nas costas e frequento a academia. Quais exercícios devo evitar para não piorar a situação? Essa coisa de evitar exercícios não é com a gente, né? A gente não costuma trabalhar evitando nenhum tipo de exercício, e sim adequando ao momento que a pessoa está, né? Não existe essa coisa do exercício errado, claro, com supervisão, né? O exercício errado é muito difícil ele acontecer, mas às vezes aquele exercício ele não é indicado naquele momento. Então, é importante essa conversa com aquela pessoa que está te orientando, né? Porque às vezes, por exemplo, quando está numa crise, algumas vezes o corpo não aceita muito bem, né, a flexão do tronco, às vezes não aceita muito bem a extensão. Uma coisa que é muito frequente, os pacientes falam assim: ah, Luiz, de manhã eu vou escovar os dentes, não consigo, porque existe aquela flexão do tronco e o paciente não está bem adaptado àquilo. Então, ele vai ter que desenvolver um pouquinho esse movimento da flexão de tronco para depois ir executar isso na academia. De maneira geral, não existe um movimento que seja contraindicado. Isso é muito personalizado e depende do movimento que a pessoa está. Quando a gente fala, isso vai depender um pouco de uma avaliação, né? Aqui nós temos uma gama muito completa de exercícios que acabam abordando todos esses aspectos. Mas, de maneira um pouquinho mais ampla, se a gente for responder isso, a gente vai ter que ver em cada paciente o quanto ele tolera flexão, o quanto ele tolera extensão, o quanto ele tolera as rotações, e introduzindo isso no dia a dia da academia dele. Não existe aí muito exercício proibido. E uma situação importante que a gente deve pensar também é no controle de carga, né? Então, aqui exercício deve ser evitado, o agachamento deve ser evitado? Não. A gente deve entender o controle de carga. Então, com 50 quilos nas costas eu sinto dor, mas e com 30? E com 20? Então, a gente vai fazendo a exposição gradual do indivíduo às cargas. E aí o que a gente observa às vezes é que o indivíduo na academia, naquele afã de melhorar a capacidade física, de conseguir treino após treino, aumentar a carga lá no equipamento, sendo estimulado às vezes também pelo profissional, vamos lá, tu pode, ele também começa a perder um pouco o padrão de movimento, né, pela carga excessiva, e aquilo pode sim ser lesivo para o indivíduo. Então, acho que o controle de carga é fundamental, o exercício nunca é contraindicado, obviamente tem as observações que o Luiz acabou de fazer, mas eu acho que o controle de carga é bem importante. Esse controle de carga aqui, né, essa pergunta foi direcionada para a academia, mas esse controle de carga vai acontecer com o corredor também. Tem corredor que chega aqui e fala assim: ah, não, eu começo a ter dor no 10º quilômetro. Então vamos fazer uma análise daqui, ó, até o 10º, vamos avaliar como é que está a musculatura, como é que está a flexibilidade, como é que está o equilíbrio, como é que está a força, como é que está o teu volume de treino junto com o teu treinador, e aí vamos montar um programa, fazer progressão disso, se o teu desejo for chegar lá aos 21. Se dói nos 3, para chegar aos 5, se dói nos 8, para chegar aos 10. Então isso é importante. E a gente pode levar essa mesma carga para a dona de casa. E é muito curioso isso, né? Porque às vezes a paciente vai lá,
O paciente tem uma casa de 200 metros quadrados e ele quer varrer a casa num dia só. É carga. Se ele varre 2 peças, não sente nada. Ah, quis varrer a casa inteira, dor. Então, a carga... Ah, mas quer dizer que eu não vou poder varrer a casa inteira? Vai, mas tem que treinar para isso. Não pode ser chegar num belo dia no final de semana e querer varrer a casa inteira. Exatamente. Então, a carga é para tudo no nosso dia a dia, né? Verdade. A gente vê também, assim, alguns pacientes, eu tenho dor nas costas e eu tinha uma paciente minha, ela assim, eu queria saber o que a gente pode fazer, o que eu preciso fortalecer no meu corpo, porque eu já faço musculação, eu faço dança, eu jogo futebol e faço boxe. E mesmo assim, ela assim, eu faço 500 abdominais por dia e mesmo assim eu tenho dor nas costas. O que eu preciso fortalecer? Assim, não, tu precisa desacelerar. É muito volume de exercício, é muita carga em cima da região, e é isso, ela está pedindo socorro, está pedindo, né, me deixa descansar um pouco, é isso que precisa fazer o ajuste. Então, aquilo que a gente falou anteriormente, nem de mais e nem de menos. Acho que esse é o caminho aí para o cuidado com as dores nas costas. Um último exemplo aqui que eu gostaria de dar, que acho que é muito importante, né, e a gente tem visto muito paciente assim, com ajuste de carga inadequado. Quando eu falo ajuste de carga inadequado, o que é isso? A gente pega lá uma paciente que ela consegue fazer agachamento, vamos inverter agora, né? Ela conseguiria fazer com 30 quilos o agachamento. Mas ela bota 10 quilos. Só que em vez de fazer 10, 12 repetições, ela começa a fazer 20, 25. Por quê? Porque a perna só começa a queimar lá no 20, 25. Ela acaba fazendo um número excessivo de repetições e que acaba levando a uma dor. Então, o que acontece é que assim, a carga de mais atrapalha, atrapalha. Mas de menos, aumentando muito a frequência, também atrapalha. Perfeito. E agora nós vamos à nossa quinta e última pergunta. Luiz, meu exame apontou um problema na coluna. Isso quer dizer que vou precisar de cirurgia? Não dá para dizer assim, vou precisar ou não vou precisar, né? Mas o Conselho Internacional de Cirurgia Lombar fala que 97% das hérnias são tratadas conservadoramente. Ah, Luiz, mas o meu deu artrose. As artroses, elas não são um processo de alteração, e sim um processo natural de envelhecimento, né? Então, eu uso bastante a estatística da cervical. Por quê? Porque 90% das pessoas entre 30 e 40 anos têm artrose na cervical. Então, a artrose, o desgaste, que vai aparecer lá, muitas vezes na ressonância, como processos degenerativos, eles não são indicativos únicos, isolados, para que a gente faça uma cirurgia, né? Por quê? Porque a artrose é um processo natural. Imagina, se for operar as artroses, 90% das pessoas entre 30 e 40 anos vão operar, né? 70% das pessoas com 60 anos vão ter alterações na lombar. O que acontece é que, boa parte das vezes, quando a consulta é baseada única e exclusivamente no teu exame, eu recomendo procurar outro profissional. Por quê? Porque essa avaliação da coluna, ela tem que ser multifatorial. Como é que está o teu dia a dia? Como é que é o teu fator alimentar? Quando é que dói? Quantas crises você teve nos últimos anos? Esses fatores, eles vão te levar a uma determinação de uma cirurgia ou não. Simplesmente pela estrutura, nunca. Então, pelo que o Luiz falou, o profissional responsável por abordar esse paciente, ele precisa ter uma escuta ativa, né? Entender todos esses fatores que vão estar causando essa dor nas costas e não exclusivamente o exame de imagem. Então, se você entra no consultório, é solicitado um exame de imagem e o profissional aponta um problema e diz que essa é a causa da sua dor, ele está sendo muito raso na abordagem dele. Não é por aí. Como o Luiz falou, 97% das hérnias de disco seriam tratados com tratamento conservador. Então, isso quer dizer o quê? 3% é que realmente vão precisar de cirurgia. Esses 3%, aí a gente tem que entender que os sinais e sintomas que esse paciente apresenta, a gente confronta o exame de imagem com a parte clínica, como é que ele está se apresentando naquele momento. E aí sim a gente vai entender se é necessário ou não a cirurgia, né? Então, bastante atenção com relação a isso. Uma coisa também, pode falar. Um fator que eu acho determinante, né, é tu tentar tratamentos conservadores efetivos, né?
Tratamento conservador efetivo é tomar medicamento? Não, ele faz parte do tratamento conservador. Porque se eu tenho lá uma alteração de força, minha coluna é fraca, eu tomei medicamento, isso não vai deixar minha coluna forte. Então eu vou continuar tendo dor cada vez que eu levantar 2 quilos numa feira. Né? O tratamento conservador, então, envolve medicamento? Pode envolver, sim, mas tem que envolver análise muscular? Tem que envolver uma análise do dia a dia? Tem. Então, eu tenho uma possível indicação de cirurgia. Antes, eu tento um tratamento conservador efetivo. Né? Isso é importante. Exatamente. Até porque, senão, depois que fizer a cirurgia, vai passar meses igual fazendo fisioterapia. Então, muitas vezes, a fisioterapia, a nutrição, o tratamento medicamentoso prévio vai ser super importante atuar nesse bloco para que a gente não venha fazer uma cirurgia lá na frente e muitas vezes equivocada ainda, né? Que a gente pega bastante aqui na nossa prática. Uma coisa que é até interessante falar, que nós estamos fazendo isso há 22 anos. Tem 20 mil pacientes. Então, ele tem um volume de conhecimento e experiência considerável. Né? Eu diria que os exames de imagem, eles são muito mais interessantes para a gente descartar bandeiras vermelhas. São situações onde o tratamento, por exemplo, na fisioterapia, às vezes está contraindicado. Né? Então, a gente tem uma hérnia de disco verdadeira, um déficit neurológico progressivo, ou seja, está aumentando a perda de força, está aumentando a dormência. Se esse é um sinal de que é preciso, tem um sofrimento do nervo, da raiz nervosa, e que precisa uma intervenção cirúrgica imediata para que não tenha uma lesão permanente, essa cirurgia realmente é indicada. Tem um processo infeccioso. O paciente sofreu uma queda, passou por um exame de imagem e tem uma fratura instalada, ou às vezes estava ali uma fratura oculta que não era percebido na coluna. Então, os exames de imagem eles são muito mais importantes para descartar essas situações do que para eu encontrar processos degenerativos e atribuir a causa da sua dor àquilo. Então, os pacientes oncológicos. Então, assim, a ruga, o cabelo branco, né, eles são processos degenerativos. Mas quando a gente vê uma ruga na pele, a gente não quer uma estria, uma ruga, a gente não precisa de cirurgia. Quando o cabelo está ficando branco, a gente não precisa de cirurgia no cabelo. E esse é um processo degenerativo, é um processo natural e inerente ao envelhecimento do indivíduo. Então, não é o envelhecer não é a razão para a sua cirurgia nas costas, porque um processo degenerativo é um processo de envelhecimento. E que é muito interessante, a gente pode observar diversos pacientes com 80 anos viajando para cima e para baixo com mochilinha nas costas. A gente tem paciente hoje na clínica com 90, 95, 96 anos que sobe e desce escada e está em plena atividade. Tem processo degenerativo? É lógico que vai ter. Justificador? A gente vê pacientes com a coluna, às vezes, muito bico de papagaio, desvio, redução de espaço, e ele não tem dor. A gente olha e diz, meu Deus, como que essa pessoa não sente dor? E às vezes a gente vê uma coluna lisa, sem nenhuma alteração, e o paciente ali se queixando de dor há meses. Então a gente tem que desconstruir um pouco essa questão do exame de imagem e a dor, né? A dor nas costas. Acho que é isso, né? Respondemos as 5 principais dúvidas do nosso público em relação às dores nas costas. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui no nosso podcast da Coluna Forte, da Ideal Espaço Saúde. Aproveita, se você gostou do conteúdo, dê uma curtida lá no nosso YouTube, encaminha aí pelo WhatsApp, quem assistiu essa live, encaminha para algum amigo que pode se beneficiar com isso. Acho que ficamos por aqui, né, Luiz? Um grande abraço e até o próximo podcast Coluna Forte da Ideal Espaço Saúde.